Pronto. Ok, conseguimos, Isilda. Conseguimos, então vou dar início oficialmente à nossa conversa. Boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo, todos que estão nos acompanhando nessa noite. É um prazer imenso ter todos aqui, a estreia do nosso canal do Laboratório de Filosofia Francesa Contemporânea da Unifesp. É, Nós tomamos a iniciativa de construir esse canal para que a gente pudesse melhor acolher os estudantes, melhor acolher a comunidade acadêmica e também levar muito das discussões que nós faríamos de forma presencial e que agora não é possível mais, né, por conta do momento delicado que nós estamos passando, né. E nesse sentido também, de forma alguma, a gente pretende transferir as atividades, porque nós sabemos que a relação pedagógica com o espaço da universidade, né, o espaço físico, ela jamais será substituída, né? Mas acredito que nós precisamos ainda cultivar os nossos laços de alguma forma. Então, nesse sentido, o Laboratório de Filosofia Francesa da Unifesp toma essa iniciativa, estreia esse canal. Eu convido a todos para que se inscrevam, né, para acompanhar as nossas discussões, e nós nos colocamos à disposição para a acolhida, né, dos estudantes, mas do público em geral. E nós temos o prazer imenso de iniciar essa atividade, essa estreia com a professora Isilda, que é professora de Filosofia Contemporânea do Departamento de Filosofia da Unifesp, é professora também da pós-graduação da Unifesp, é membro da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, é feminista, tem muitos escritos dedicados a esse tema, também uma obra muito vasta e muito importante a respeito da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa muito cara a nós, e também em torno da filosofia do Bergson, né? Que durante muito tempo a Isilda se dedicou, e eu acho que isso é muito familiar a todos da comunidade filosófica, esse trabalho que foi realizado pela Isilda. Então, Isilda, é uma alegria te receber, é uma alegria estar aqui, uma alegria estrear esse canal, conversando com você, né? E a nossa intenção é que a gente possa debater um pouco do seu projeto de pesquisa, né, atual, enfim, e compreender aí os passos, né, da sua pesquisa atualmente e conversar um pouco sobre isso. Esse vídeo de hoje ele fica gravado para todos acompanharem, reverem, os que não puderem estar aqui depois disso, né, terão essa oportunidade. E também estou acompanhando os comentários, todos que estão nos assistindo podem intervir, podem colocar suas questões, né, conforme as questões forem aparecendo, eu coloco aqui para a Isilda para a gente fazer essa conversa proposta para essa noite com o tema, né, perspectiva feminista em história da filosofia, que foi o tema proposto pela professora e que é o título do atual projeto de pesquisa dela. Então, Isilda, mais uma vez, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria estar aqui com você. Eu que agradeço, Heloísa. É uma alegria para mim também estar aqui, é uma satisfação enorme. Estou muito contente de abrir, né, essa temporada de programas do Laboratório de Filosofia Francesa, que é um grupo, né, é um trabalho de grupo do laboratório com quem eu tenho, assim, sou próxima, acho que desde o início, né, quando começou, assim, começou lá com pouca gente, eu me lembro de participar de algumas reuniões iniciais, né? Junto com o professor Alexandre, a gente discutia algumas coisas.
E então, depois ele foi crescendo, né, cada um seguindo um pouco o seu caminho, mas a gente sempre colaborou, né, sempre teve um trabalho de colaboração, né, por conta dessa afinidade dos temas, né, que é isso, que é a filosofia francesa contemporânea, que é verdade que agora eu estou trabalhando um projeto dando ênfase mais a essa discussão de perspectiva feminista, mas isso não significa abandonar inteiramente esse campo de trabalho, né, dentro da filosofia francesa, não é? Então, é uma parceria antiga, né? É uma afinidade, uma amizade antiga que a gente tem. Então, é uma alegria para mim estar aqui. Agradeço muito o convite, agradeço a oportunidade e vou gostar muito que a gente possa conversar sobre esses assuntos isso, que a gente, em relação aos quais a gente tem afinidade, né? E sempre conversou, né? Sobre os quais a gente sempre conversou. Então, obrigada de verdade. Eu estou muito contente de estar aqui. Ai, nós que agradecemos, Isilda. É uma alegria mesmo. E essa, de fato, essa parceria, ela é histórica e essa parceria continua, com certeza, né? E, bom, Isilda, eu pensei muito em como começar essa conversa com você. Enfim, eu acompanho o seu trabalho, acompanho os seus textos, né? Eles são muito caros, a mim principalmente agora, na minha pesquisa atual, né, do pós-doutorado a respeito da alteridade, da recapitulação da Simone de Beauvoir enquanto fenomenóloga. E, enfim, você tem textos extremamente importantes, fundamentais nesse sentido, mas também tem várias outras questões. E eu tendo muito a concordância com tudo que você traz, né? Enfim, e aprendi muito com você, né? Evidentemente, né? Mas então eu vou começar a nossa conversa com algumas provocações, né? Só para que a gente tenha aí um gancho, né? Para dialogar também com todos que estão nos ouvindo, né? Enfim, eu estava pensando, né? Eu acho que o título da sua pesquisa atual, né, Perspectiva Feminista em História da Filosofia, é um título ousado, né? Se pensando no que tradicionalmente, a maneira como tradicionalmente se concebe a história da filosofia, né, enquanto disciplina, enquanto área de estudo, né? O que a gente tem, né, de caldo dessa história que se forjou em cima do estudo de história da filosofia é que ela é feita quase sempre de forma diacrônica, né, prezando o rigor, né, evitando ao máximo os anacronismos, né, a palavra anacronismo é o terror da história da filosofia, né? E nesse sentido, acho que quando você pontua a perspectiva, né, como algo central dentro da sua pesquisa e uma perspectiva feminista, acho que salta aos olhos mais conservadores, né, o que de fato está sendo feito, né, o que de fato está sendo feito com a história da filosofia, né? E eu digo isso nesse sentido, enquanto tradicionalmente, né, nós nos formamos, um pouco da conversa que nós tivemos rapidamente antes dessa live, né, dois parágrafos ali que você me colocou que me fez pensar muito, né? Então, eu queria começar por esse gancho. Da questão da perspectiva, né? E principalmente da perspectiva feminista. Né? Em que medida lançar uma perspectiva em cima da história da filosofia, ou do fazer história da filosofia, né? Você, enquanto historiadora da filosofia, né? Tendo um trabalho vasto nisso, enfim, não está fora desse campo, né? O quanto dessa perspectiva ainda mantém o tal do rigor, ainda consegue preservar isso que é tão caro à função do filósofo, que é específico do fazer filosófico, né, o tal do rigor, e dentro de uma perspectiva feminista, visto que o feminismo são vários feminismos, né? E eu acho que a maior contribuição do feminismo é justamente trazer, né, a questão do feminino e da mulher
para o campo da individualidade, para o campo do sujeito, visto que, ao longo da história, ela se transformou em coisa, ela se transformou em outro, como tantos outros ao longo da história da filosofia, que é um papo que a gente vai ter hoje, né? A gente, hoje, existe um grande esforço em mostrar isso por várias teóricas dentro da filosofia, né? Um esforço de se mostrar que aquela voz, né, que contou a história, que filosofou, muitas vezes foi uma voz única, né, e que se pretendeu universal, e que se pretendeu a fazer um discurso sobre o mundo, ao mesmo tempo que ignorou a participação de vários outros indivíduos que constituem o mundo da vida. Então ficaram de fora, né, ou foram escamoteados, né, a mulher, a mulher negra, os indígenas, o homem negro, os animais não humanos, e se teve um privilégio em relação a uma voz única, né? Então, mas dentro da perspectiva do feminismo, também é uma luta a garantia das individualidades, né? Pelo fato de que as demandas são específicas entre as próprias mulheres e entre todos aqueles que se identificam com o feminino, né? Então, a maior contribuição, né, recentemente, é se fazer, acho que, se pensar o mundo a partir do recorte de raça, classe e gênero, né, para que a gente consiga, de alguma forma, avançar. Então, acho que nesse sentido, o que eu queria começar perguntando para você que feminismo é esse, né? O que é, quando se fala em perspectiva feminista, em história da filosofia, como que você compreende a tarefa do historiador da filosofia e como que você compreende o feminismo, né, dentro dessa perspectiva? Puxa, muita coisa para a gente falar. Sim. Eu vou começando a falar assim, e se você achar que eu estou pulando alguma coisa, assim, você me fala, a gente volta e tem muito assunto bacana aí para a gente discutir. Quer dizer, eu acho bacana. Tudo isso que você enunciou aí, né? Anunciou e enunciou aqui no começo, né, da nossa conversa, é tudo assunto muito bacana e, de fato, eu acho que tem sobretudo esse caráter provocativo, né? Eu reconheço que quando a gente diz assim, olha, qual é a pesquisa que a Isilda faz? É de perspectiva feminista e história da filosofia. Parece um negócio vago que não diz muito o que é, né? O que história é essa? É o quê? Né? Perspectiva feminista, história da filosofia, parece que é uma questão muito vaga. Mas ela tem esse caráter provocativo antes de tudo, porque é uma maneira de botar, como você percebeu bem, notou bem, botar já em questão uma certa maneira de fazer filosofia, uma certa maneira de fazer história da filosofia, que é tida como inquestionável, consagrada e inquestionável, sacralizada, né? Como se falar de perspectiva fosse de falar de uma coisa que estivesse fora da filosofia, né? Como se existisse assim uma filosofia e uma filosofia que se faz a partir de perspectivas, né? Ou quando a gente fala de feminista, é como se existisse uma filosofia que é neutra, universal, e outra que é feminista. Então, quando a gente põe, né, esse título assim de perspectiva feminista de filosofia, a gente já está dando um certo recado, pelo menos no sentido negativo, né? Que certas coisas estão fora de questão. A primeira é dessa de entender que não só a filosofia, mas qualquer produção de conhecimento, ele é sempre situado, né? Ele é sempre situado porque a pessoa que filosofa, a pessoa que produz filosofia, que escreve filosofia, que faz filosofia, ela está no mundo, né? Apesar de muitos não gostarem muito dessa ideia, de sempre tentarem querer viver fora do mundo, sei lá, num mundo das ideias, num Olimpo, sei lá, num mundo especial, quer gostem, quer não gostem, né?
quer se tenha consciência disso, quer não se tenha consciência disso, a gente está no mundo, né? Então, a pessoa está no mundo. Quando a gente diz que é sempre situado, quer dizer, está no mundo é estar num lugar, num tempo, que tem uma história, que tem uma vivência, né? Então, quando a gente diz assim, perspectiva, a gente está dizendo assim, não existe esse lugar neutro e que muitas vezes se toma como sinônimo de rigor, né? É o famoso distanciamento que o filósofo tem que tomar, né? Quer dizer, ele toma um distanciamento tal do objeto de estudo dele e isso permite que ele não influencie no objeto, né? Então, a gente entende que isso não existe, porque não existe esse não lugar. Ele sempre está em algum lugar. Por mais que ele tome distância, ele vai estar tomando distância, mas ainda estando em algum lugar, não em lugar nenhum, né? Então, não tem como você se retirar para lugar nenhum, né? Você, enquanto você é vivo de carne e osso, respira, anda, come, você vai estar em algum lugar, né? Vivendo no mundo, né? Então, o filósofo, a filósofa, a pessoa que filosofa, que faz história da filosofia, está no mundo, né? Quer ela goste, quer ela não goste dessa ideia, ela está no mundo. Então, necessariamente estar no mundo é estar localizado em algum lugar, situado, né, numa situação. Né? Então, nesse sentido, todo conhecimento é produzido a partir de perspectivas, né? Da perspectiva de onde você se situa. Né? Não tem uma maneira de abordar um assunto que seja absoluta, no sentido que não fique nada de fora. Né? Não existe isso. Porque nós estamos no mundo. Talvez, sei lá, um ser imortal, talvez, que viva sei lá, em outro universo, sei lá, talvez possa, mas no nosso caso, de seres humanos, não tem. Então, o que parece uma coisa óbvia ganha, em primeiro lugar, um sentido já questionador, né? Quer dizer, já é vamos dizer, um princípio crítico, né? Dessa bom, não existe conhecimento, produção de conhecimento na filosofia que não seja situado. Sempre ele é de alguma perspectiva, ele é sempre dado de uma certa perspectiva, né? Além disso, a gente também está pondo em questão a própria ideia de quem enuncia e quem diz o que é conhecimento. Uma coisa que a gente nota, quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto, é que geralmente quem marca nunca é marcado, né? No sentido, aquele que diz, essa é mulher, aquele é negro, aquela é negra, esse é indígena, esse é animal irracional, esse é animal racional, ele está marcando, ele está definindo tudo o que é. E aí, assim mesmo ele não define, assim mesmo ele não marca, né? Então a gente pode dizer, sim, e você é o quê? Eu sou cientista, eu sou filósofo, né? Então, ela é mulher, ele é negro, ele é animal, ele é indígena, ele é criança, ele é homossexual, ele é trans, ele é isso. E você? Eu sou filósofo. É como se... Né? Então, essa ideia de se colocar sempre no lugar daquele que diz o que as coisas são, mas nunca se inclui nessa realidade, né? Da qual as coisas são, né? Como, de novo, é o tal do distanciamento, né? Como se eu estou fora, né, desse negócio. Está dentro também, né? Tá dentro. Da suspensão do juízo, né? Então, ainda que se tenha essa ilusão que está suspendendo o juízo, de qualquer maneira, você está incluído, né? Você está incluído ali no bolo, né? Tá bom, a gente fala assim, e você é o que aí na fila do pão, né? Você é o quê? Não, eu não sou nada, eu só sou observador. Não tem isso, né? Não tem isso. Né? Então, quando a gente diz, a gente já se marca, né? E aí um jeito de dizer assim, eu já estou dizendo aonde eu me situo, né? De onde eu falo. Né? Então, por isso eu enuncio que é de uma perspectiva, né? E em segundo lugar eu digo feminista. Aí, feminista tem a ver com uma outra maneira de entender a produção de conhecimento, né? Que é essa de que qualquer juízo que você emita sobre a realidade, né? Qualquer
conhecimento que você produza sobre a respeito da realidade, né, ele é sempre, ele está sempre subsidiado, ele está sempre amparado em valores, né, que tem a ver com o fato de estar situado, que tem o fato de estar num lugar, numa história, inserido numa história. Valores, então, evidentemente nós estamos falando de valor monetário, né, mas nós estamos falando de valor no sentido de o que aquela pessoa valoriza e o que aquela pessoa não valoriza. Ora, no momento que você faz uma pergunta, isso já está implícito, não é? Quando você pergunta, por exemplo, o que é uma mulher e não pergunta o que é um homem, já tem muito valor nessa pergunta. Quer dizer, são valores que dão suporte para a construção da própria pergunta que você vai começar, a própria pergunta que você vai fazer para começar a filosofar. Né? Então, sempre essa produção, qualquer juízo que se emita a respeito de qualquer coisa, ele está sempre ancorado em valores. Né? Sempre. Então, quando eu digo que a perspectiva da qual eu parto, né, para os meus estudos, para a minha produção, filosofia, história da filosofia, para os meus estudos é feminista, eu já estou pautando certos valores. Eu estou dizendo quais são os valores que pautam, que guiam, que sustentam a minha busca pelo conhecimento. Né? Então, e no caso do feminismo, o principal deles é a igualdade e, em segundo lugar, a liberdade. Né? Então, quando eu digo feminista, eu estou dizendo que, para mim, o valor que pauta a minha busca por conhecimento, por filosofar, para escrever, é a igualdade e é a liberdade. Né? E, então, quando eu digo feminista, eu já estou dizendo da onde eu parto. E mais, por que eu parto? Porque também significa pressupor que também a gente não acredita, eu não acredito, eu estou dizendo, sei lá, quem pensa dessa perspectiva, desse modo, como eu, que assume perspectivas feministas ou qualquer que seja, né? Eu, por exemplo, não posso aceitar e acreditar que as pessoas vão conhecer por conhecer. Por que você faz filosofia? Eu conheço só por conhecer, sei lá, né? Porque eu fui um ser especial, nasci com um talento especial para falar coisas especiais que nunca ninguém ouviu na vida, então eu vou e falo, quase como as pessoas ainda têm que agradecer, né, por essa pessoa fazer isso. Não, né? A ideia é por que eu busco o que eu busco, por que eu investigo o que eu investigo, por que eu vou nessa direção e não naquela, por que eu estudo isso e não aquilo, né? Então, não é perguntar pela utilidade do conhecimento, porque essa questão da utilidade está totalmente fora, porque nós não estamos falando para que serve o conhecimento, mas significa um entendimento para quem mesmo está buscando o conhecimento, saber assim, afinal, por que eu estudei Bergson? Por que eu fui estudar Bergson? Por que eu fui estudar a questão estética em Bergson? Por que eu fui estudar Beauvoir? Por que eu assumo essa perspectiva feminista? E aí, essa questão, eu volto à questão dos valores. Eu estudo isso porque, para mim, estudar filosofia, produzir filosofia, tem a ver com agir no mundo, produzir alguma coisa, não é? Que ajuda a dar curso a esse propósito, não é? De inserção no mundo a partir do valor da liberdade e da igualdade. Não é? Então, é isso que me interessa, não é? É isso que me interessa pôr em discussão, é isso que me move, e em razão, não é? Do meu projeto, não é? Nesse sentido eu posso dizer que é ético, né? Nesse projeto de viver no mundo em função, não só da defesa num sentido militante, mas em função, né, de ações e de pensamentos, né, que reforçam, né, esse Estado que tende, que me interessa, que tende para a liberdade, que tende pela defesa da igualdade e da liberdade. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Né? Se a gente pensar, eu sempre dou esse exemplo, talvez quem já tenha me ouvido outras vezes nas aulas, talvez veja
ou vai ouvir isso que eu vou dizer, fala assim, nossa, ela vai dar de novo esse exemplo, mas é porque parece que é uma coisa óbvia, mas não é, né? Um exemplo que eu sempre dou é se pensar assim no projeto colonialista, né? Lá, que começou lá com as navegações. Então, o que era o conhecimento tecnológico naquela época? Né? Assim, conseguir umas embarcações que suportavam ficar bastante tempo em alto mar, né? Portanto, fazer viagens longas, tinha os instrumentos que era a tecnologia da época, astrolábio, bússola, né? Que era a alta tecnologia da época. A serviço de que esteve esse conhecimento? É o conhecimento pelo conhecimento? Ah, não, porque bússola é uma coisa tão linda, né? O astrolábio, olha que maravilha, a gente pode se guiar pelas estrelas. Não, isso teve a serviço de um projeto muito claro, que foi o projeto colonizador, que era esse, de navegar o mais longe possível, adentrar num continente, sequestrar umas pessoas que moram lá, sequestrar, arrancar elas à força da terra delas, jogar dentro de um navio, atravessar o oceano para escravizar do outro lado do oceano. Não é? Então, não dá para dizer que o conhecimento é ingênuo, né? Mas o cientista, coitado, depois, quando ele viu o resultado do conhecimento, do que ele produziu, ele até ficou triste. Mas veja, né? Então, é preciso saber a serviço de quê, né? E aí, nesse sentido que eu falo dos valores, né? A serviço de quê, né? Assim, por que você estuda isso e não aquilo? O que você pretende com isso que você estuda, né? Não, eu não acredito nessa postura de alguém que tem um conhecimento por si só, aí um terceiro vem e usa o conhecimento dele para o bem ou para o mal. Né? Assim, você tem que estar ciente do que você está fazendo, né? Você tem que estar ciente do que você está fazendo e do porquê. Né? Eu acho que eu não acredito nesse caso, eu não acredito e não aceito alegar inocência. Né? Não, eu era inocente, eu inventei uma bomba atômica inocentemente. Né? Quer dizer, é um negócio que não dá, né? A gente precisa saber o que a gente está fazendo. Então, quando a gente diz perspectiva feminista, não é quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo todas essas coisas. Eu estou dizendo que o modo de eu me colocar no mundo é pautado por esses valores, como igualdade e liberdade. Ora, mas por que feminista necessariamente quer dizer igualdade e liberdade? Porque nós vivemos num mundo fundamentalmente machista, patriarcal, racista, classista. Se não fosse assim, a gente não precisaria definir desse modo. Mas ser feminista significa se situar nesse mundo que, de fato, né, e eu não estou falando de igualdade de direitos, não, porque eu acho que não é uma questão de direitos. Claro, o direito importa, mas não esgota no direito, né? Não é uma questão, é uma questão de fato mesmo. De fato, nós vivemos num mundo extremamente desigual. Não é? Então, nós vivemos num mundo que há desigualdade de raça, a desigualdade de classe, a desigualdade de gênero. Não é? Então, por isso, quando eu digo que a perspectiva feminista é essa, não é? Que é pautada, né? Que é guiada, né? Por valores como igualdade e liberdade, significa que é a defesa de valores que não estão em vigor plenamente na realidade que a gente vive. Né? Então, elas não estão em vigor, senão a gente não precisava falar nada. Né? Se está falando, é porque o que está fora disso está, de algum modo, conivente disso. Se eu não disser nada, se eu disser assim, olha, eu sou neutra, a neutralidade é sempre tendência a ficar do lado de quem está com poder, sempre. Neutralidade é sempre omissão, e omissão significa sempre isso. Eu digo assim, é como voto em branco, né? Quando você vota em branco, você está dizendo assim, para mim tanto faz quem ganhar. Né? Numa eleição, quando você vota em branco, você fala assim, e aí, em quem você vai votar? Em Beltrano, em Cicrano, não sei o quê. Eu voto em branco. Quer dizer, sei lá, quem ganhar, para mim tá bom. Né? Então, essa tal de neutralidade é, no mínimo, omissão. Significa, eu não me importo aí quem manda, como é o mundo, sei lá, eu vou tocando. Né? Então, não tem neutralidade. Então, você não se posicionar significa, no meu entender, e dessa maneira que eu trabalho, significa se posicionar favoravelmente ao estado de coisas tal como ele está. Ainda que o seu discurso seja outro. Né? Mas se você não se pauta definitivamente
Quer dizer, se você não define, não enuncia abertamente, para você mesma, sobretudo, qual é o que é que está te guiando, quer dizer, você está, no mínimo, sendo conivente. Então, quando eu digo feminista, não é exatamente contra os. Evidentemente que não é contra homens que nós estamos, não é contra as pessoas que nós estamos, mas é contra o machismo, é contra o classismo, é contra o racismo. Por quê? Porque nós vivemos numa situação em que a desigualdade se dá não só estritamente nesses campos, mas principalmente nesses campos. Então, ser feminista significa, nesse sentido, se colocar contra esses lugares. E se colocar contra essa situação, esse estado de coisas, é se colocar a favor do ao contrário disso, O contrário da opressão, a liberdade, o contrário da desigualdade, igualdade, Então, o sentido positivo é a defesa da igualdade, da liberdade, o sentido negativo é contra a opressão de toda sorte, raça, classe, gênero. Então, dizer de perspectiva feminista em filosofia ou em história da filosofia significa direcionar isso especificamente para o campo da filosofia e da investigação filosófica, Não é simplesmente genérico enfim, para qualquer conhecimento, no campo da filosofia. E tem um terceiro elemento que para mim também é importante, que é a questão ao meu ver, da postura feminista, ao meu ver que é muito importante, que é essa de que a gente, o pensamento, ele não se realiza separadamente, independente da ação. Quer dizer, a gente conhece, na tradição na qual a gente foi formada, é muito comum a gente considerar, sei lá, qualquer aspecto da vida real da pessoa um elemento quase que contamina o pensamento, como se o pensamento fosse aquele campo estéreo, e qualquer elemento biográfico fosse contaminar o campo estéreo. Uma perspectiva feminista é uma perspectiva que entende que a sua ação no mundo se dá por vários caminhos. Uma delas é produção, no meu caso, que é a minha profissão, que é fazer filosofia, sou professora de filosofia, em outras profissões, em outros campos é outros, mas a minha, assim, um dos modos da minha inserção, como ser humano e como mulher no mundo, indivíduo, mulher que sou, é fazer filosofia, é produzir pensamento seja no sentido da especulação, na especulação teórica, seja no sentido de dar aula, de produzir aula, etc. Então, esse é um modo de ser, que não é desconectado completamente de outros modos de ser no mundo, na minha relação com as outras pessoas, com as instituições, com o espaço público, ou seja, com a minha inserção política no mundo. Então, pensamento e ação, nesse sentido, não são coisas divorciadas, no sentido de pouco importa o que aquela pessoa faz na vida, ela fala determinadas coisas e é isso que importa. Não, para mim, e para quem tem essa perspectiva feminista, o pensamento não é dissociado, o campo do pensamento não é dissociado da ação. Isso não quer dizer que um causa o outro, não é uma relação causal, mas isso quer dizer que eles não estão dissociados. Isso quer dizer que algo como você, sei lá, falar sobre igualdade, para pegar um aspecto do feminismo, por exemplo, Então, e é uma coisa que dentro do feminismo acontece. É uma crítica que a gente faz não só para o que se passa fora do feminismo, mas dentro do feminismo, sobretudo do feminismo de mulheres brancas. Então, é aquele discurso, eu sou feminista, eu luto pela igualdade, eu quero igualdade de condições, quero poder trabalhar, ter as mesmas condições, mesmos salários, e luta por isso. E para isso, quer dizer, para você fazer isso, você chama aquela mulher negra da periferia para trabalhar na sua casa e você paga aquele salário
pequeno, quando o salário, quer dizer, você explora, né, a mão de obra de uma outra mulher negra, etc. Quer dizer, isso é contraditório. Né? Isso é contraditório. Então, o que eu quero dizer? A ação e o pensamento não se separam nesse sentido. Ah, importa o que eu estou dizendo, a minha luta feminista. Não, isso não é luta feminista, porque uma luta feminista não ignora o sentido da ação prática, da vida prática e da prática social também. Né? Então, quando a gente diz que as duas coisas estão dissociadas, quer dizer que a minha prática, o meu modo de inserção no mundo assim, portanto, a dimensão política da minha existência, ela não está, ela não é isolada, ela não é desconectada do pensamento que eu produzo, das ideias que eu produzo e das questões que eu produzo. Por fim, uma última questão, falar de perspectiva feminista e história da filosofia, dito tudo isso, também significa dizer que menos importante do que o objeto que você estuda, né? Então, se é determinada, sei lá, se eu estudo o conceito tal em tal autora, ou enfim, mais do que determinar qual é o objeto do seu estudo, é mais determinante do que definir o objeto é a maneira como você aborda, a maneira como você estuda esse objeto. Hoje em dia, eu cheguei acho que numa fase assim, né, do meu trabalho, da minha vida profissional, em que eu acho que eu tenho condições assim de trabalhar dessa maneira, prestando atenção em como é que eu vou estudar determinados assuntos. Isso mobiliza mais o meu esforço, né, como pesquisadora e como estudiosa, mobiliza mais minha atenção, mobiliza mais o meu esforço, a maneira como eu estudo determinados assuntos do que o assunto propriamente dito. Então, perspectiva feminista significa não necessariamente estudar mulheres, não necessariamente estudar, aliás, principalmente, não significa necessariamente estudar teoria feminista, né? Não significa estudar esse ou aquele gênero, significa estudar e fazer filosofia, né? Seja qual for o objeto, seja um objeto, sei lá, da Grécia Antiga, seja um objeto da África contemporânea, né? Um objeto filosófico, um conceito de um país da África contemporânea, do Japão medieval, da comunidade quilombola do interior, seja qual for o conceito, o conceito e o objeto, né? É a maneira como você estuda, é a maneira como você aborda, que me parece fundamental e essencial prestar atenção quer dizer, e construir. Né? A maneira como você constrói esse conhecimento, a maneira como você produz esse conhecimento é que está em questão. Perfeito, Isilda. Ótimo. Olha, só para dar um feedback para você, eu tenho mais uma questão, né? Acho que você coloca bem principalmente assim, o que demarca, né, que é importante deixar claro, é essa questão de que o rigor ele é tributário da perspectiva, né? O fato de que você adotar uma perspectiva não te isenta da prática do rigor, que é tão cara a filosofia, né? Mas eu tenho outra provocação e vou te dar um feedback assim só para das pessoas que estão nos assistindo. Nós temos algumas pessoas nos assistindo, muitas pessoas agora, isso é muito bom, e nós já temos algumas questões. Então eu vou colocar mais uma provocação nessa esteira que você já enunciou e vou ler duas questões que foram postas aqui que eu acho que conseguem também dialogar bastante com essa coisa que eu vou te trazer, que é também de uma fala recente sua, enfim, que eu estava acompanhando, você fez uma discussão com o Centro Acadêmico de Filosofia da Unifesp, né? Foi uma discussão bacana, uma iniciativa muito boa também dos estudantes, e na ocasião dessa live, você falou da questão do progresso, né? E então, que eu gostaria de colocar para você, né? Então, essa guinada
por exemplo, hoje, dos estudos a respeito da mulher, né, do gênero, da presença, da reivindicação da mulher, toda essa movimentação que existe hoje, né, que forja, por exemplo, uma iniciativa como a Rede Brasileira, né, de mulheres filósofas, vários estudos que têm sido feitos no sentido de mostrar o escamoteamento do feminino, o escamoteamento da mulher, né? Todas essas questões que aparecem agora, elas são resultado de um certo progresso na filosofia, é uma provocação, né? De um certo progresso da filosofia, ou elas são também, por outro lado, o resultado, né, da má-fé, no sentido da Beauvoir, no sentido que a Beauvoir coloca, não no sentido sartreano, mas no sentido da má-fé, praticada ao longo da história da filosofia. Então, como que você localiza isso tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Que culmina, enfim, na própria situação em que você se encontra, né, na oferta desse projeto de pesquisa que você empreende hoje. Essa é uma questão, e vou aproveitar e pegar o gancho, né? Tem algumas manifestações, acho que alguns ex-alunos dizendo que tem muito orgulho de ter estudado com você, enfim, um pessoal que gosta muito do seu trabalho. E daí a Vanessa, vou afastar aqui, coloca assim, né, Isilda, né, no seu entender, ser feminista implica ser anticapitalista? Uma questão. A outra questão da Daniela, como pensar os filósofos clássicos numa perspectiva feminista? Eu acho que você já tratou disso na sua primeira fala, né? E daí depois mais uma manifestação aqui de apreço pelo seu trabalho e pela sua generosidade filosófica, enfim, o pessoal está aqui nos acompanhando. Então, se você pudesse comentar essa questão do progresso, essa questão da tarefa, da filosofia, né? De uma certa má-fé, no sentido da Beauvoir, presente na história da filosofia, né? Então, como é que essas coisas, como que você enxerga essas coisas e como elas impactam, né, na sua pesquisa? Até peguei assim, um bloquinho aqui, estou meio anotando as coisas para ver se eu consigo fazer uma resposta que passe por todas aqui as questões. Estão chegando muitas questões, eu vou colocar à medida que elas estão chegando, mas, enfim, a gente vai conversando, elas vão ser feitas, vou deixar essas por agora. Tá. Olha, eu tenho que dizer assim que quando eu ouço você falar assim, das pessoas, eu sinto assim um aperto no coração, porque eu ia adorar ver o rosto das pessoas assim falando. E isso eu tenho que confessar que essa pandemia assim me pegou de um jeito assim, que essa coisa de a gente não poder ter contato físico com as pessoas, né, olho no olho, né, assim cumprimentar. E isso para mim é uma coisa assim que me machuca muito assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu fico contente de ouvir isso, dá um apertinho no coração, assim, teria sido tão mais bacana se eu pudesse ver, né, o rosto dessas pessoas, pudesse olhar, ia ser muito gostoso. Bom, então, olha, tem uma coisa que tem a ver, quando você falou do progresso, você diz essa ideia da situação das mulheres, se é alguma coisa que como se fosse uma coisa resultado de uma melhorando. Como se resultado de alguma evolução. Isso, entendi. Então, a gente vive muito, a gente convive muito, né, com essa ideia de progresso, né, num sentido, vamos dizer, que foi muito característico, acho que reforçou muito, né, no século XIX, com o positivismo, que é o princípio do finalismo em filosofia, que também é antigo, desde sempre tem, mas foi muito reforçado com o positivismo, né? O finalismo em oposição ao mecanicismo, né? O finalismo é aquela ideia de que
o sentido da vida é aquele sempre de se aperfeiçoar, ou seja da vida no sentido metafísico, ou seja da vida no sentido evolutivo, né? Aquela de aperfeiçoar, né? Que com o tempo as coisas vão se dirigindo para um lugar da perfeição, né? Para um lugar como se, com o passar do tempo, tudo vai melhorando e tudo vai progredindo no sentido de se tornando mais perfeito, melhor, né? Isso é, desde a antiguidade a gente tem pensamentos assim, né? Mas que com o positivismo, com aquela ideia de sistema, né, de fases que vão superando as outras fases, né, um espírito que vem, que supera, né, então a superação do espírito, né, começa ali, sobretudo ali com Hegel, e depois vai vindo com o positivismo meio forte, né? Então essa ideia de que sempre o caminho, né, o avançar, então aí o progresso, que ele deixa de ser aquela coisa sempre progride no sentido de um processo que vai sendo continuado, né, que progresso no sentido de um processo que avança, né? Como você diz assim, eu fiz um progresso no sentido simplesmente de andar para frente, né? De como a gente progride, né? De quando nasce até morre, né? Quer dizer, você vai progredindo, né? A idade vai indo. Então, nesse sentido, deixa de ser só esse sentido, no sentido de processo de andar, né? De se fazer, né? Para diante, para ser um processo de aperfeiçoamento. Aí, nesse sentido de aperfeiçoamento, eu acho muito complicado e muito difícil de se sustentar olhando para uma história concreta, né? Sem querer generalizar, mas para pegar o caso das mulheres em especial, que é o que nos interessa aqui, não é? A gente sempre acho que é um dos lugares comuns, né? Quando a gente começa a discutir a desigualdade de gênero, quando a gente começa a discutir o lugar comum, isso aí era antigamente, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é tudo igual, as mulheres são tratadas muito iguais, não é? E aí eu sempre pergunto assim, o que é esse igual? E aqui a questão da distinção entre direito e fato faz muita diferença. De fato, as coisas mudaram, não é? Nenhuma mulher, por exemplo, é impedida, e para ficar no nosso caso da filosofia, né? Nenhuma mulher é impedida de entrar num curso de graduação, né? Não chega lá e tem, na hora do Enem, do vestibular, e fala, este curso é dirigido só para homens, mulher não pode entrar. Está lá, né? Ela pode entrar, ninguém impede ela de entrar. Né? Ela entra na graduação, ninguém pede ela de se formar, não, diploma é só para rapazes e só para gênero masculino. Qualquer outro gênero, mulher, trans, qualquer outro gênero, está interditado. E assim é ao longo da carreira toda. Né? Quando a gente vai prestar concurso para entrar na universidade pública, também no edital não está escrito, é só homens podem entrar. Esse edital se dirige só para homens. Não tem. Né? Então, isso é quase que o álibi, né, dos negacionistas, né, do problema de gênero, que diz assim, alguém te impediu? Quem te impediu de entrar? Tem algum empecilho? Né? É um álibi quase cínico, porque daí para saltar, se não entrou é porque não tem competência, né? Se não passou, se não está lá é porque não tem competência. Quer dizer, é um álibi quase cínico, né? Porque quando a gente diz, ninguém me impediu, mas quando você levanta os dados, né? Você vai levantar os dados, e nesse sentido eu sempre faço menção ao artigo da Carolina Araújo, né, que foi publicado em 2016, e que eu considero assim uma das maiores contribuições para a história da filosofia no Brasil desde todos os tempos. Né? Eu considero isso um trabalho importantíssimo, do mais alto valor. Não é? Ela levantou lá com dados oficiais, né? Plataforma Sucupira, dados da CAPES, o pessoal na pós-graduação, e viu que a média, né? A média de participar da presença das mulheres na pós-graduação, como estudante e como docente, né, chega mais ou menos a um terço. Né? Quer dizer, uma parte de mulher para duas de homem, né? Para 2 homens para cada mulher, mais ou menos. Claro que em lugares tem mais, outros menos. Lugares que chegam perto da equidade, né? Que chegam perto da paridade, e outros quase não existe. Né? Não por acaso, os lugares mais tradicionais, né, da filosofia são os que menos têm mulher. Né? As escolas, as universidades, onde a filosofia é mais tradicional, né, é onde tem menos. Então, quer dizer, a gente diz assim,
Não existe mais isso. No entanto, de fato, né, como eu disse, não há nenhum empecilho de direito. A gente pode entrar, não existe edital que impede. A questão de direito está resolvida. A gente tem o direito de entrar, mas de fato não entra. Né? De fato, é muito menos mulher para homem, para a quantidade de homem. Ora, por quê? Isso nos interessa saber. E quando a gente vai ver que isso não é uma questão só de agora. É? A gente vai ver que essa discussão sobre mulher e filosofia, a relação entre mulher e filosofia, é uma questão importante, difícil, dolorosa, para pegar a filosofia, só para pegar essa filosofia ocidental, né, que é essa que a gente se formou, né, que tem aquela origem mítica na Grécia e tudo mais, né? Para pegar essa filosofia, desde sempre é isso. Desde sempre essa relação entre mulher e filosofia é assim. Foram as feministas que foram lá levantar a história e descobriram que para o nosso